Olá, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz em te ver por aqui. Hoje nós vamos falar sobre mercado de portaria. Um mercado vasto que precisa de profissionais que necessitam de trabalho, que necessitam trabalhar. Se alocar neste mercado é uma grande oportunidade para você que talvez se encontra desempregado, desesperançoso, sem qualificação, sem informação alguma, ou se você, quiçá, já tem alguma informação, mas não sabe para onde ir, hoje nós vamos abordar este assunto, que, particularmente, são poucos os lugares que eu vi se comentando, tá certo? Então, para a gente entender esse mercado de portaria, né, porteiro, controlador de acesso, vigia, nós vamos focar mais em porteiro e controlador de acesso, que se divide nesses 4 mercados que nós vamos abordar aqui para frente, certo? Então, vamos começar pelo mercado de terceirização. Antes de mais nada, eu só queria fazer uma breve introdução. Eu queria, primeiramente, colocar que este conteúdo é designado para pessoas que têm 18 anos, têm ali o seu ensino médio completo, seu ensino fundamental, pessoas que estão lotadas nas áreas de auxiliar de limpeza, manutenção, ajudante geral, né? Auxiliares de diversas formas, auxiliar de piscineiro, por exemplo, dentro do condomínio. Você que talvez busca uma qualificação, busca se alocar de uma forma melhor neste mercado. Ele é mais atrativo financeiramente, mais para frente nós vamos discutir aqui sistema de pagamento, benefícios, CLT e tudo mais, para você poder ter uma dimensão de como esse mercado ele está carente, certo? Então, eventualmente pode aparecer aí algum porteiro que já tenha formação, que já tenha experiência, então fique à vontade para poder tecer suas críticas, porém, o conteúdo é para aquelas pessoas que pouco conhecem ou estão conhecendo melhor, tá certo? Nós vamos mergulhar neste conteúdo e aqui destrinchar ele de modo que você possa ter o entendimento de como funciona esse mercado. Legal? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos hoje, no mercado de portaria, a área de terceirização. E a área de terceirização cresceu muito a partir dos anos 2000. Começou a se abrir para grandes empresas adentrarem o mercado, e este mercado começou a ter uma disseminação cada vez maior de empresas terceirizadas, que hoje nada mais é do que uma intermediária, né, entre o condomínio, entre uma eventual empresa particular que queira centralizar os custos da sua operação nesta área de atividade de portaria, de controlador de acesso, e abriu esse mercado, ele cresceu muito. E o crescimento desse mercado foi tão exponencial, gente, que hoje falta mão de obra. Então está aqui a nossa intenção de poder compartilhar, de poder realmente disseminar informações para que você possa buscar qualificação, buscar conhecimento para poder se alocar nesse mercado que necessita de mais. Esse mercado ele é vasto. Então, as empresas hoje estão sofrendo. Por quê? Porque não tem mão de obra capaz de chegar até o produto final, ao cliente final, e poder realmente fazer um trabalho bem feito. Porque essa necessidade ela é carente, ela é latente nos dias de hoje. Tá certo? Então, este é o maior mercado para o profissional de portaria, tendo inúmeras oportunidades de trabalho. São crescentes cada vez mais as construções dos tipos de condomínio, de todos os tipos e modelos que você possa imaginar. É condomínio de chácaras, é condomínio de empresas, é condomínio residencial, comercial. Então, o Brasil estima-se ter 10 milhões de condomínios, né? Então, imagina que esse mercado ele é muito aquecido. E as empresas terceirizadas representam hoje o aquecimento total dessa parcela, dessa fatia de mercado. Então, você talvez está trabalhando em um condomínio e você não exerce a função de porteiro, de controlador de acesso, e aí é onde entra, talvez, as informações que devem ser pertinentes do seu interesse de poder se alocar neste mercado, certo? Então,
As empresas, elas necessitam, elas carecem, mas carecem de profissionais qualificados. Exemplo, vários, a gente vê muitas empresas contratando a rodo pessoas com 18, 19, 20 anos que não têm experiência alguma. Muitas dessas empresas chegam, levam esse profissional para dentro da sua empresa, dá um treinamento ali rapidamente, mostra como é que funciona, né? Porém, a gente sabe que um treinamento meia boca nunca vai ser o jeito certo. Vai ser o jeito errado de se qualificar uma pessoa. Porque para se qualificar uma pessoa, para atuar neste mercado, né, de empresas, condomínios, você precisa ter paciência, precisa ter tato, precisa ter realmente responsabilidade em transferir o conteúdo, em transferir a informação de modo que realmente cause o aprendizado na pessoa. E que a pessoa ela absorva aquilo, entenda realmente, e quando ela chegar ao condomínio para exercer a função de porteiro, controlador de acesso, ela realmente faça o seu melhor, conforme ela aprendeu. E aí vai ter um ganho muito grande, porque não vai ter rotatividade, muita troca, que hoje é o que mais acontece nas empresas, nos condomínios, é ter rotatividade, e é o que tem afetado diretamente essas empresas, porque você pega muitas vezes um contrato que você vai ter que fazer ali, uma contratação de 50 pessoas para poder tomar conta de um vasto condomínio, você vai ter muita dificuldade de encontrar 50 mão de obras qualificadas. Certamente, quiçá você encontrar talvez 10% desse total. Você encontrar 5 pessoas que sejam realmente qualificadas. Por quê? Porque quem está qualificado está bem alocado. Isso é fato. Aquele profissional de portaria, aquele profissional de segurança, ele se qualificou, ele estudou, ele buscou realmente ter a capacitação, ele vai, de uma certa forma, até por força de instinto, se alocar no mercado, como nós vamos ver aqui mais para frente, como sistema orgânico, né? Como empresas que dão boa remuneração. Isso aí já é um outro assunto que a gente pode entrar depois em outros vídeos aqui no canal, e a gente pode discutir sobre isso. Porque, de fato, né, cresceu-se o número de empresas e a questão do reconhecimento, a questão da remuneração, de realmente reconhecer o profissional em todas as suas habilidades, em todos os seus aspectos, também deixou a desejar. E por isso existe aí um peso e contrapeso, tá certo? Então, este é o mercado de terceirização, um mercado que é hoje o mais aquecido no país, aonde tem a maior taxa de empregabilidade. Porém, há de se deixar bem claro que muitas empresas trabalham seriamente, muitas empresas reconhecem todos os direitos e benefícios dos seus colaboradores. Há de se reconhecer que tem empresas que velam pelo pagamento do INSS, do FGTS, de todos os encargos trabalhistas de maneira idônea. Há de se reconhecer isso. E as que não procedem de tal forma, com certeza não se garantem, não se sustentam por si só, tá bom? Então, vamos conhecer aqui o mercado orgânico. Esse mercado, ele é um mercado, a gente pode chamar ele um mercado de elegância para o porteiro, para o controlador de acesso. Era assim que era comentado na época dos nossos bastidores, ainda como profissional da área. A gente buscava sempre trabalhar no sistema orgânico. O que é o sistema orgânico, né? Esse é um dos sistemas que mais atrai o profissional de portaria, pois os vencimentos, ou seja, pagamentos, sempre são mais atrativos para a categoria. Este requer muita qualificação e capacitação. É um ramo, né, dentro desse mercado que quer dizer o quê? Os profissionais de portaria, eles são contratados diretamente, não vai precisar do intermediário, que no caso seria a terceirizada ou qualquer outra empresa, né, que seja de adjacência dessa prestação de serviço. Qualquer tipo de contratação é feita diretamente pelo condomínio. O condomínio é gerido por uma administradora de condomínio, e essa administradora, ela faz como se fosse o RH do condomínio. O condomínio não quer um terceiro.
O condomínio quer o vínculo diretamente com o profissional, né? E aí é onde que se tem muitas vantagens. A gente sabe, é bem sabido. Depois, mais para frente, nós vamos discutir sobre sindicatos, sobre convenções coletivas de trabalho, aonde esse mercado ele deu uma decaída. Porém, existe um mercado de alta performance, por isso que a gente fala que é um mercado elegante, quando eu sei que eu tenho qualificação, que eu tenho postura, que eu tenho ali todos os atributos de um profissional, eu sei atender bem, eu sei me relacionar bem, eu sei todos os procedimentos de relacionamento interpessoal, né? Que é a arte do relacionamento, tanto com os meus colegas de trabalho, quanto os moradores, condôminos, clientes, seja o que for. Então, quando eu tenho toda a minha capacitação nesse mercado, é muito difícil, uma vez que eu consegui agendar uma entrevista, por exemplo, numa administradora que tenha o sistema orgânico em seu sistema de gestão, será muito difícil não conseguir me alocar como profissional daquele condomínio, uma vez que todos os meus atributos casam com os atributos desse tipo de sistema, certo? Então, o síndico ele faz questão que se pague um vencimento, um salário, né, um piso salarial. Ele faz questão que se pague um piso salarial alto, né? Estamos falando aqui de uma média de 6, 7 mil reais, certo? 8 horas, 12 por 36. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Este mercado, ele é altamente atrativo aos profissionais, mas repito, nós temos uma vasta mão de obra que está disponível no mercado para poder trabalhar neste mercado. Porém, nem todos têm a qualificação, a capacitação ideal, porque é um mercado, como muito pouco foi difundido, foi falado, né? Estamos chegando agora com essas informações, com esse tipo de conteúdo para compartilhar com você, né? Para você ver que realmente é um mercado que sempre foi valorizado. Meu pai foi porteiro, certo? Tenho vários amigos que são, vocês também, né? Então, o nosso intuito aqui é compartilhar isso com você, para você expandir a sua mente nesse sentido e observar a oportunidade que te ronda. Porém, a maioria do mercado padece por falta de informação. Então, vai entrar, fica 3 meses, 6 meses e vai sair. Porque é um mercado que precisa de tato, sabe? Precisa de compromisso do profissional, né? Então, esse mercado, por pagar muito mais, ele filtra muito mais. Então, o síndico, o subsíndico, a empresa de sindicância, a administradora, eles têm um pacto entre eles de se contratar os melhores, né? E como é que se acha os melhores? Funil, certo? Marca-se uma entrevista, capta bastantes currículos, agenda-se o máximo possível, vai filtrando, vai filtrando, vai filtrando. Como? Através de entrevista, através desse diálogo, de perguntando para você qual foi a sua experiência em condomínio, qual é a sua expertise em uma situação de vias de fato, né? Não sei se vocês sabem, mas via de fato é, por exemplo, o casal, eles entrarem em luta corporal, certo? Então, qual é o seu procedimento? Tem porteiros que entram no meio e separa, né? Já vai uma dica aqui, né? Do que não deve fazer, pelo menos, tá certo? O que deve fazer, a gente tem um protocolo, né? Dentre esse, muitos outros. Então, esse mercado, ele é muito atrativo, né? Depois a gente pode entrar com mais profundidade, discutir um pouco mais sobre esse mercado, que ele é um mercado muito elegante, porque ele reconhece, uma vez que você entrar nele, você vai perceber que você não quer outra coisa na sua vida, certo? Posso depois escolher alguns depoimentos para vocês de pessoas que trabalham nesse segmento e que não saem nunca mais. Aqui, ao contrário do sistema público, né, que ainda existe ainda, aqui é onde a pessoa entra para trabalhar e geralmente se aposenta, tá certo? Porque aqui é o que há de mais nobre na área de portaria, de controlador de acesso para um profissional. Então, vamos lá. Aí nós temos o sistema público, né? Muito embora desgastado, hoje em dia a gente encontra poucas oportunidades no sistema público, mas ainda tem para atuar em escolas, porteiro, controlador de acesso em escolas,
depende muito do edital, da sua região, da sua cidade. Escolas, hospitais, parques, enfim, prefeituras, quando estão à noite, os órgãos institucionais da prefeitura, conforme as leis que regulamentam a sua cidade, o seu município, enfim. Então, esse é um sistema que, mesmo hoje, existem poucas vagas, mas ainda existem, certo? Então, é a mesma coisa. Geralmente, aqui pede-se o ensino fundamental completo, ensino médio completo, tudo vai do edital. E aí é onde também tem essa garantia de permanência no trabalho, essa possibilidade de você ficar ali para o resto da sua vida. Mas, gente, aqui a gente vai sempre discutir a questão da qualificação, porque é inadmissível, né? A gente vê que é uma área onde as pessoas não valorizam o seu trabalho. A gente vê tantas pessoas desempregadas pedindo para poder a gente indicar, a gente, sabe, criar uma oportunidade de entrevista nos contatos que a gente tem. E quando o tempo passa, a gente percebe que a pessoa ela não tem um propósito profissional. Então, mesmo aqui no sistema público, do que adianta você, de repente, passar num concurso público e não se renovar, não buscar a qualificação, não buscar a capacitação, você ficar lá, tipo, atrofiando mentalmente, não poder crescer profissionalmente. Essa ideia que a gente traz, que nós nos concentramos para trazer para vocês, deste conteúdo de valor, é poder dividir o conhecimento desses vastos anos de experiência que obtivemos nessas áreas de portaria, limpeza, zeladoria, segurança em geral, poder catalogar tudo que foi vivido, da forma que foi vivida, de como o mercado ditava o funcionamento disso, para poder trazer de uma forma de você ter a capacitação ideal sempre. Porque a nossa intenção é compartilhar com você o conhecimento de modo que ele transborde sempre dentro de você. Tá certo? É tipo assim, não é porque você agora vai entrar na área, nosso objetivo é o quê? Você entra na área, mas, poxa, que lá dentro você transborde, que você possa ser um líder de equipe, um líder de portaria, você possa eventualmente galgar uma zeladoria, uma supervisão. Por que não entender como é que funciona o supervisionamento interno, externo? Por que não estudar? Por que não buscar? Vamos falar, vamos discutir sobre isso mais para frente, né? Mas hoje aqui nós estamos falando desse mercado e o aquecimento dele, a necessidade dele, ele precisa de você. Aí você pode falar, eu tenho 18 anos, será que eu poderia fazer um concurso público para porteiro? Eu não sei, precisamos ver o edital, correto? Dependendo da sua cidade, 18 anos já é de maior, 16 anos já não vota? Pois é, muitas vezes o edital permite que 18 anos possa. Você pode prestar um concurso para porteiro ou controlador de acesso, correto? Então, é uma área que está muito aquecida e que pouco é se falada. E a gente está aqui para poder falar sobre ela, né? Até muitas vezes repetitivamente, porém, a gente vai falar porque é um mercado que tem muita mão de obra escassa. E você que está aí me ouvindo agora, talvez você trabalhe no condomínio como auxiliar de limpeza, talvez você trabalhe como auxiliar de manutenção, talvez você trabalhe como auxiliar de piscineiro, jardineiro, né? Talvez você trabalhe como até vigia de rua. Por que não se qualificar? Por que não buscar informação e se alocar a esse mercado? Mais para frente nós vamos falar sobre os benefícios, sobre as garantias. Então, por que não buscar realmente uma capacitação para poder se posicionar nesse mercado? Tá certo? Então, este conteúdo de valor é para você que está buscando uma qualificação para poder trabalhar nessa área. E você ainda não tinha percebido. Nós organizamos tudo para você
tirar suas dúvidas, expandir a sua mente e entendendo como é que funciona e, eventualmente, quem sabe, trabalhar nessa área, tá certo? Bem, falamos aqui do sistema público, então vamos passar para o sistema comercial, que é um sistema mais geral, né? O sistema de mercado onde trata-se de escolas, faculdades, hospitais, eventos, né? Então, aqui, não necessariamente, gente, tem profissionais aqui, como, por exemplo, aí já é direcionado mais para a área de VIG, né? De vigilante, que, por exemplo, eventos, tem cara que ele faz VP, ele faz segurança patrimonial particular, de, por exemplo, o cara se qualifica, vai lá e faz um curso de guarda particular. E muitas vezes ele vai fazer escoltas, só que aí já é um outro nicho de atuação. Mas no nicho de faculdades, de escolas, e desses outros mercados que necessitam daqueles orientadores que muitas vezes ficam lá mostrando onde se estacionar, tudo é da segmentação da área de portaria de controlador de acesso, né? Fiscal de piso também, chamado como Ronda, vai muito do sindicato, da convenção, que depois, mais para frente, a gente vai tratar, a gente vai discutir como é que funciona, para você, quando tiver em condições de se alocar, de se posicionar no mercado, você escolher a melhor área do seu interesse de atuação, tá certo? Porque eu penso assim, gente, às vezes você está lá, trabalhando em um serviço braçal. Você está lá, sei lá, não sei qual o tipo de trabalho que de repente hoje você está empregado. Porém, esta área, ela tem, como nós já mostramos aqui anteriormente, ela tem uma vasta amplitude de empregabilidade. Então, por que não buscar o posicionamento neste mercado, uma vez que você vai ter, por exemplo, escala de trabalho. Geralmente, eu quero deixar sempre frisado, vai da sua cidade, vai do seu sindicato, tá? Então, por exemplo, eu falo aqui de São Paulo. Aqui, a escala predominante, já há um certo tempo, é 12 por 36. Mas quando eu comecei lá em 2002, era 5 por 1, 12 horas, 6 por 1, 12 horas. Eu trabalhava 6 e folgava 1. Ou seja, eu trabalhava 6 dias, 12 horas e folgava 1. E para mim, era a melhor coisa que tinha, né? Porque eu era jovem e eu tinha ali toda a força. E ali eu comecei a minha jornada e não parei mais, né? E fui escalando, fui conhecendo, fui realmente tendo as minhas experiências com a área, que até hoje me deram os resultados. Graças a Deus, não tenho nada do que reclamar. Muito pelo contrário, o pessoal sempre me cobrava. Nós demos bastante treinamentos, treinamentos de sucesso. Posteriormente, nós vamos colocar aí os depoimentos dos alunos que tiveram esse treinamento conosco. Um treinamento robusto, sabe? De forma que aprofunda, mergulha a pessoa em tudo que há de mais genuíno nesse mercado de portaria e de controlador de acesso. Então, se você está realmente num trabalho onde você não está satisfeito, você não está feliz, você está dentro do condomínio já, trabalhando em alguma função que não seja uma dessas, poxa vida, é para você essa informação. É para você esse conhecimento. Você talvez não se julga capaz. Você talvez olhe para você e fale, mas eu nasci para poder recolher, fazer a coleta dos lixos. Não, eu nasci para limpar os halls e tal. É super digno. Sem você, o condomínio não existiria, pode ter certeza. Tá? Então, às vezes lá na portaria está precisando e você já conhece os moradores. Olha aí, você já tem uma vantagem. O que às vezes você não tem é informação, é conhecimento de como proceder, né? E essas áreas aqui, todas essas áreas, em faculdade, escolas, por exemplo, né? Hoje acomete o país muitos indivíduos que entram armados dentro dos estabelecimentos. Então, a gente tem informações desse âmbito, porque você consegue perceber no comportamento, mas esse profissional de portaria, controlador de acesso, precisa estar conectado. A maioria dessa classe, gente, infelizmente,
Eu não sei os motivos, aqui listar os motivos, existem vários fatores, mas o que importa é assim, o que importa é o que a gente faz com o conhecimento que a gente adquire. A partir do momento que a gente adquirir um conhecimento, aonde esse conhecimento ele vai ser de suma importância para o nosso crescimento profissional, a gente tem que aplicar. Então, se você está numa escola, numa faculdade, por exemplo, você está vendo o indivíduo entrar na escola, você está percebendo que ele está com um comportamento hostil, e você sentiu insegurança, o que é que custa você fazer um procedimento de checagem daquela situação, de acompanhamento, de pelo menos acompanhar, verificar até onde ele está indo, né? São várias informações técnicas que existem em procedimentos de segurança para que você possa adquirir e, eventualmente, no condomínio que você trabalha aí, conforme eu já falei, você buscar se encher de informação e, quem sabe, se posicionar melhor no mercado, trabalhar menos, né? Se alocar numa escala 12/36, quem sabe uma escala de 44 horas semanais, quem sabe uma escala 4/2, quiçá uma 5/1, 12 horas. Ah, mas está proibido o sindicato. Conforme eu já falei anteriormente, dependendo da sua cidade, dependendo do seu sindicato, dependendo da convenção, isso muda todo momento, porque é algo de interesse de todos. Porém, a gente vai discutir mais para frente que isso é convencionado pelo sindicato, nas suas convenções coletivas de trabalho, e existe sindicato patronal, existe o sindicato do empregado, então todos eles sentam, se ajustam e veem o que é melhor para si, certo? Então, até esse tipo de informação você vai ter com a gente aqui, tá certo? Bem, gente, para concluir, nós sabemos da necessidade do mercado em buscar profissionais que estejam devidamente qualificados e capacitados para atuarem. Não tenho por que não buscar por tal, né? Antecipando o que eu já estava concluso, esse mercado ele é gigante, esse mercado ele é enorme, esse mercado remunera bem em vista de muitas profissões, tá? No conjunto total da sua obra, ele remunera bem sim, tá? Eu posso dizer para você, com conhecimento de causa, é óbvio que você aqui vai sempre estar à frente de muitos lugares, né? Não estou aqui para causar nenhum tipo de discórdia entre você e a sua empresa. Porém, se a sua empresa ela arca com todos os compromissos que são convencionados ali pela Convenção Coletiva do Trabalho, com certeza você vai ter aí um ganho considerável, levando-se em conta uma escala, por exemplo, de 12/36. Se você não sabe o que é uma escala 12/36, é uma escala onde você trabalha um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Ou seja, se você entrar dia 1º do mês, você vai trabalhar até o final do mês os dias ímpares. Ou seja, você vai trabalhar 15 dias no mês. E muitas vezes você vai ganhar ali R$ 2.900, R$ 3.000. Olha, vou falar para você, muito difícil você encontrar um mercado como esse, onde você trabalhe pouco e ganhe bem. É muito difícil, tá? É um assunto para uma outra situação, um outro vídeo. Eu estou falando do mercado de terceirização. No mercado orgânico, isso pode chegar a 7, 8, 10 mil reais facilmente, tá bom? É isso, gente, que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais por vocês terem ficado conosco até o final desse vídeo, tá bom? Em breve, nós vamos fazer outro trabalho de divulgação de informação para vocês, tá bom? Um abraço!